aqui o que Daniel vai falar. Veja em Daniel 2. Ele sonha com uma grande estátua, cuja cabeça era a cabeça de ouro. E aqui eu vou adiantar para vocês, o texto vocês podem ler o capítulo 2 inteiro. Daniel diz que naquela estátua, a parte da cabeça de ouro representava a Babilônia. Porque na verdade a Babilônia era abundante em ouro. Eles tinham muito ouro. Muito ouro, muitas riquezas. E ouro mesmo. Era um metal abundante ali em Babilônia. E ali a cabeça perfeitamente de ouro no sonho representava o grande e poderoso império de Babilônia, qual Nabucodonosor havia fundado. E ele estava agora dominando aquele grande império e o mundo todo era dominado por Babilônia. Mas no sonho aparece uma parte, um outro metal, que formava ali o peito. O peito era de prata. E ali naquele simbolismo Daniel diz: esse reino será um reino inferior ao teu, como a prata é inferior ao ouro. Mas ele dominará você e dominará o mundo, o reino da Medo-Pérsia. E a seguir, Daniel continua falando: olha, haverá também um terceiro grande reino. E ele é inferior à prata e ao ouro, porque o bronze, a cintura era de bronze ou de cobre, e representava o grande império macedônico, o império da Macedônia, ou os gregos, como nós conhecemos, né? Fundado pelo grande guerreiro e general, no início e depois o grande imperador Alexandre, chamado o Grande. E aí ele continua falando para o rei: e no seu sonho, ó rei, pernas de ferro, agora um metal muito inferior ao bronze, inferior à prata e com certeza inferior ao ouro. Mas aquele império era o Império Romano, representando ali pelas pernas de ferro. E aí então ele vai e ele fala o que representava agora os pés de barro e de ferro, uma mistura, ou melhor, dois elementos que não se misturam. Eles podem estar juntos, mas eles não conseguem fazer uma mistura homogênea. O ferro não se mistura com o barro. E ali, aquele reino, aqueles pés de barro e ferro representavam a Europa dividida, ou os países que no futuro distante do tempo de Daniel formariam a Europa. Inclusive, não logicamente a Europa como nós conhecemos hoje, mas a Europa que se formou, essa Europa de hoje. Porque depois disso nenhum reino mais formou ou dominou o mundo inteiro a partir da Europa dividida. Agora, o sonho continuava. E daqui a pouco você vai conhecer um último elemento que Nabucodonosor teve no seu sonho e que Daniel também teve. E que reino era esse? Que vem depois dos pés e dos dedos formados de barro e de ferro, que virá depois da Europa dividida. Vamos ver apenas isso daqui, algumas informações interessantes. Quando Daniel teve o sonho, muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas Daniel, ele teve um sonho depois que os eventos já haviam ocorrido. Mas a Bíblia tem algo extraordinário acerca desse rei aqui, o rei Ciro. Ele foi profetizado, o seu nascimento, 150 anos antes de nascer. A Bíblia já havia falado que Ciro dominaria o mundo também. E isso aconteceu 150 anos antes. Lá em Isaías 44, 27 a 28, você pode marcar o texto para você ler em casa. E 45, 1 e 13 fala disso daí. Aqui nós temos o texto, vai aparecer na tela. Que digo a profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Isaías 44, 27 a 28. E ali está a menção de Ciro. Só que esse texto de Isaías foi escrito 150 anos antes de Ciro ele vir e dominar o mundo, o rei da Medo-Pérsia ali. Precisa a profecia bíblica. Inclusive aqui dá até o nome daquele que seria o futuro rei da Medo e da Pérsia. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45, 1 e 3.
Aí há um achado arqueológico que fala justamente quando Ciro dominou. É um tablete, né? Veja, é um tablete de argila, e esses risquinhos aí, eles logicamente são relatos, e ali aparece o nome de Ciro e o que ele logicamente representou como um grande dominador do Império Medo-Persa. E é claro que você pode ler isso de uma maneira tranquila e fácil, né? Na verdade, existem algumas pessoas que leem isso daí, que se especializaram nessas línguas antigas, nessas línguas chamadas línguas mortas. Eu tinha um professor na faculdade, né? Inclusive ele ficou muito conhecido aí pelo Brasil inteiro, o pastor Rodrigo Silva, foi meu professor, né, na faculdade. Tive algumas aulas com ele, não pude estudar o semestre inteiro, mas algumas aulas na faculdade. E ele é um especialista em línguas. Ele lê isso daí como se lê um jornal, né? Isso é realmente para algumas pessoas que se especializaram nessas línguas antigas. E é por isso que as pessoas entendem e interpretam isso para nós. Isso é a arqueologia. E é interessante, meus amados, que esses dias eu fiquei vendo um documentário e eu achei interessante que hoje os arqueólogos que estão lá em Jerusalém, olha que coisa interessante, sabem qual é o livro que ajuda aqueles arqueólogos lá na Palestina, em Jerusalém e no deserto ali, naquela região deserta do Oriente Médio. Sabe qual é o livro que ajuda nas escavações e eles mapearem aquilo que eles chamam de sítios arqueológicos? O livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Quando eles leem o texto bíblico, eles veem as referências dos lugares, e aí então eles vão então ali e eles sempre eles descobrem achados que logicamente a Bíblia já havia orientado e dito que seria encontrado ali naquela localidade. É maravilhoso esse livro, e muitas pessoas duvidam dele. Muitas pessoas criticam a Bíblia e não amam a Bíblia. Hoje é a proclamação da República, não é isso? Que tal hoje você proclamar a sua independência do Império do Mal? Babilônia pensava que ia dominar o mundo por 1000 anos, mas eles não dominaram nem 70 anos. Nabucodonosor morreu, e nos dias do seu neto, Belsazar, ele viu ali Babilônia ser invadida, e aquele reinado de 1000 anos não durou nem 70 anos. E os outros reinos que vieram depois deles já se passaram. Jesus viveu, por exemplo, no reinado de Roma, os tempos que Roma dominava o mundo. Roma hoje não existe mais. Mas eu disse para você que há um elemento que Daniel viu, e que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que faria uma diferença tremenda na história humana apresentada a Nabucodonosor e revelada ao profeta Daniel, no livro de Daniel. Próximo slide, por favor. Veja aqui a duração de cada império. Vamos ver um pouquinho, essa tabela vai nos ajudar. Veja, o Império de Babilônia em 605 até o ano 539 a.C. Por que, pastor, está em ordem decrescente? Porque antes de Cristo, os anos eram contados numa ordem decrescente. Em outras palavras, se nós estivéssemos vivendo nos tempos de Cristo, só para você saber esse detalhe importante e entender isso. Claro, uma coisa óbvia, mas nós, por exemplo, no ano que vem, não estaríamos passando para o ano de 2015, nós estaríamos passando para o ano de 2014. E iríamos seguir assim até chegar ao ano zero. E exatamente é o que acontecia naquela época. Então veja, Babilônia ela dominou do ano 605 até o ano 539 antes de Cristo, por isso que tem ali AC. A Medo-Pérsia ali dá em torno de uns 70 anos, se você fizer a conta mais ou menos. Se você for para a Medo-Pérsia, vai ali onde o grande imperador Ciro foi profetizado 150 anos que ele dominaria, 539 a 331 a.C. O Império Macedônico, ou os gregos, como são conhecidos também, assumiram o domínio do mundo de 331 até o ano 168 a.C. E Roma, logicamente, com seu poderio, foi o que durou mais, cerca de 500 anos. Eles dominaram do ano 168 a.C. e foram até o ano 476, mais ou menos, AD. Por que é AD? Porque é Anno Domini, ou seja, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a partir, logicamente, do nascimento de Jesus, nós começamos a contar o Anno Domini. Nós estamos
nós estamos justamente no ano 2014 AD, ou seja, ano Domini. E nós estamos aguardando o dia que nós começaremos a contar os dias da eternidade que não terão mais fim. Porque logo Jesus se manifestará nas nuvens dos céus. E esse grande império romano, ele foi dividido em 476 pelos impérios bárbaros, que criou a Europa dividida. E eles vão seguir assim até a vinda de Jesus. Porque nem um dia mais, nunca mais, nenhum império dominará como dominaram no passado Roma, Grécia, e a Medopérsia e também a Babilônia. Nunca mais. E aqui você tem, olha ali, ó, os anglo-saxões, as cores definem para onde eles se reuniram. Os anglo-saxões naquele lado número 1 ali, né, a cor não é laranja, ali é isso, o salmão. Os francos lá ali na região da França, surgiram a França, os anglos da Inglaterra, os visigodos no norte da Espanha, os suevos, Portugal, né? Então, nós temos aí, quem sabe, claro que não dá para definir isso assim, literalmente, mas como nós somos colonizados pelos portugueses, nós temos aí uma descendência, depois de tanta mistura, desse povo ali que ficou ali daquele lado ali, né? Portugal, naquela costa ali, e depois os vândalos, o sul da Espanha, os germanos lá na Alemanha, os burgundos na Suíça, os ostrogodos na Áustria, os lombardos no norte da Itália e os érulos, o sul da Itália. Então esses eram os 10 povos bárbaros que dividiram o grande e poderoso Império Romano, conforme havia sido previsto, logicamente, no ano 605, pelo nosso profeta Daniel. E ele previu. No ano de 1940, Hitler ele começou ali com o movimento nazista. A princípio, as pessoas do mundo ficavam admirados. E eles achavam que seria uma coisa muito boa. E as pessoas estavam então dizendo: Hitler vai dominar o mundo. Hitler vai dominar o mundo. E nós teremos agora um novo império. Um único império que vai dominar o mundo inteiro. As pessoas ficaram muito medo. Mas veja, havia um pastor adventista do sétimo dia, estudioso da profecia de Daniel. E ele escreveu algo ousado naquela época. Hoje não é mais ousado. Mas naquela época, quando ele escreveu, e ele publicou numa revista Sinais dos Tempos, uma revista em inglês chamada Signs of the Times, em português Sinais do Tempo, as pessoas zombaram dele, disseram assim: isso é um absurdo que você está falando, Hitler vai dominar o mundo. E ele disse: não, baseado com Daniel 2, a profecia de Daniel, jamais um reino voltará a dominar a terra. Porque Deus disse que não haveria possibilidade disso acontecer nunca mais. E aqui eu tenho esse relato, essa afirmação que ele fez, eu vou colocar para vocês. Veja, esta é a única profecia bíblica a qual as palavras certo e fiel se acham simultaneamente vinculadas. Ou seja, certo e fiel, não haverá mudança nisso. Se outras razões não existissem, bastariam esses dois selos a fim de que nela pudéssemos confiar de modo absoluto. Ela não pode falhar. Ali a revista que eu falei, 2 de julho de 1940. Você sabe que a Segunda Guerra ela foi até 1945. O meu pai nasceu em 1948, 3 anos depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E o mundo em 1940 estava acreditando que a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, de fato dominaria. Uma declaração dessa era vista pelos políticos, pelos sociólogos da época, como uma coisa impossível de acontecer. Mas a profecia bíblica disse que não aconteceria. E hoje nós vivemos aí, acredito que mais de 70 anos depois de 1940, não é isso? Mais de 70 anos se passaram. E Hitler dominou o mundo? Sim. Pelo contrário, ele foi jogado por terra. E as pessoas descobriram mais tarde, muitas delas que estavam enganadas no início do nazismo, que o nazismo não passava de uma loucura. E hoje nós sabemos que milhões de pessoas foram mortas por causa dessa insanidade. As profecias bíblicas, meus amigos, não falham. Nem Daniel, como disse esse escritor da Sinais dos Tempos, em 1940, está lá o selo da profecia. Certo e fiel estão associadas, indicando que Deus fará cumprir os seus desígnios e não os desígnios humanos. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós estamos aqui hoje apenas para estudarmos profecia. Veja, eu falei para vocês
que havia um elemento que apareceu no sonho de Nabucodonosor. Um último elemento.